Voltando aqui com nossos direitos sociais, professor Pablo aqui com Direito Constitucional, vamos finalizar a nossa aula tratando agora dos temas do artigo 7º e outros temas correlatos, tá? Então vem comigo, ó. A gente viu no último bloco que os direitos sociais do artigo 7º são direitos sociais destinados apenas a quem? A trabalhadores urbanos e a trabalhadores o quê? Rurais, tá? Lembra disso aí que a gente viu, tá? Ou seja, esses direitos sociais não são destinados a qualquer pessoa, diferentemente do que está lá no artigo 6º que a gente viu no bloco passado. No bloco passado, no artigo 6º, nós vimos qual palavra? EMAP, que traz 12 direitos sociais. Então, exemplo, moradia, qualquer pessoa tem direito? Sim. Lazer, qualquer pessoa tem direito? Sim. Já esses direitos do artigo 7º, apenas os trabalhadores urbanos e rurais. Apenas o trabalhador. Então, um exemplo, tá? Então, um exemplo. Nós vamos ter aqui, dentre esses direitos, o FGTS. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É qualquer pessoa que tem direito? Não. É apenas o trabalhador, seja ele um trabalhador urbano ou um trabalhador rural. Tranquilo? Beleza? Então, cuidado com essa diferença para você não confundir na prova, tá? Então, o que é que você vai ter que fazer em casa, tá? Você vai ter que fazer a leitura atenta desse artigo 7º, nada mais que isso. Esquece CLT, esquece direito trabalhista. O que você tem que fazer aqui é ler atentamente cada um dos incisos do artigo 7º. O que a prova vai te questionar é sobre isso aqui. Eu vou pontuar aqui aqueles mais recorrentes nos concursos. É lógico que não dá tempo da gente aqui pontuar um por um, tá? Então você vai fazer isso aí na sua casa, ok? Então vamos começar tratando logo do inciso 1º. O inciso 1º traz o direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, o direito ao quê? A uma proteção à sua relação de emprego. Então, o trabalhador urbano, o trabalhador rural, ele tem direito a ter sua relação de emprego protegida. Mas protegida contra o quê? Contra uma demissão arbitrária, ou contra uma demissão sem justa causa. Ou contra uma demissão sem justa causa. Tranquilo? Então, o primeiro social que a gente define aqui, dos trabalhadores urbanos e rurais, é o direito ao quê? A proteção à sua relação de emprego, proteção contra o quê? Uma despedida arbitrária e uma despedida sem justa causa. Eu quero te dar uma dica sobre esse inciso. Mas antes de dar a dica, eu preciso te explicar uma coisa. Alguns desses direitos do artigo 7º serão normas constitucionais de eficácia limitada. Nós já tivemos essa aula. O que é uma norma constitucional de eficácia limitada? É uma norma constitucional que ela precisa de uma lei posterior para regulamentar. Vários incisos do artigo 7º dependerão de lei para sua regulamentação. Quer ver um exemplo? O direito ao adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade precisa de uma lei. A questão é que todos os direitos que precisam de lei no artigo 7º, exceto um, presta atenção no que eu estou te falando, é uma perguntazinha ridícula em concurso, mas ela cai. Então, anota aí novamente. Todos os direitos do artigo 7º que precisam de lei, exceto um, precisarão de lei. E quando eu falo lei, é lei ordinária. Só tem um direito social do trabalhador que exige lei e será uma lei complementar. Qual que é esse direito? É justamente o primeiro inciso. É justamente esse direito aqui, ó. Então, a proteção da relação de trabalho contra uma despedida arbitrária ou sem justa causa será definida por uma lei complementar, tá? Nenhum outro direito social do trabalhador urbano e rural será regulamentado com lei complementar. Todos os outros serão apenas com lei. Fechou? Tranquilo? Ficou entendido isso? Dá uma conferida depois na tua Constituição para ver que você vai perceber isso aqui. Fechou? Vamos ver mais um direito social. Esse aqui todo mundo conhece.
todo mundo conhece e ele é recorrente em prova e recorrente em erro, porque os candidatos, eles não prestam atenção no detalhe. Seguro-desemprego é um direito social. E você não precisa saber na minha prova quais são as regras para você ter direito a seguro-desemprego. Você só precisa saber que o seguro-desemprego é um direito social do trabalhador urbano e rural. Só que o seguro-desemprego ele vai ser direito quando eu estiver diante de um desemprego que? Desemprego que? Aqui ó, involuntário. Se a prova colocar voluntário, a questão está o quê? Errada. Então, o seguro-desemprego ele vai ser devido quando você estiver diante de um desemprego involuntário. Tranquilo? Então, as bancas às vezes tiram esse I e esse N, o candidato nem percebe e ele perde a questão. Fechou? Mais um. A Constituição define aqui o direito a um piso salarial. Mas é um piso salarial qualquer? Não. Esse piso salarial ele vai estar adstrito a 3 características. E essas 3 características precisam estar presentes na questão para a questão estar correta. Tá? Esse piso salarial, você vai gravar a palavrinha, presta aí, ó. Esse piso salarial você vai gravar a palavrinha PEC. Porque o piso salarial, escreve aí no teu coração, o piso salarial ele tem que ser o quê? Proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Entenderam, galera? Então não é qualquer piso salarial. O piso salarial ele tem que ser o quê? PEC. Tem que ser um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Outro campeão em prova é o direito social que traz o direito da irredutibilidade do salário. O salário do trabalhador, seja ele urbano, o salário do trabalhador, seja ele rural, ele é em regra o quê? Irredutível. Fechou? Tem exceção? Tem. Tá aqui, ó. Salvo se previsto em convenção coletiva de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Aí o que é que o examinador faz? Eu já te falei que o examinador é do mal. Olha o que é que o examinador faz. Ele traz assim, ó, irredutibilidade. Olha como ele é do mal, presta atenção. Ele vai trazer assim na tua prova, ó, irredutibilidade do salário. Aí ele coloca assim, ó, mesmo com previsão em convenção ou acordo coletivo. Gente, tá errado. A palavrinha é salvo, exceto se tiver previsão em convenção ou acordo coletivo. Então, a regra é que o salário é irredutível. Qual é a exceção? Se tiver previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Beleza? Tranquilo? Mais um direito social que também despenca nas provas. A Constituição Federal, ela protege o teu salário. Ela protege o teu salário contra uma retenção do empregador. Então, a Constituição fala o seguinte, ó, empregador, você não pode reter o salário do teu funcionário. Empregador, patrão, você não pode reter o salário do teu funcionário. E a Constituição vai mais. Se você reter esse salário, essa sua conduta pode ser configurada como crime. Mas apenas quando você faz uma retenção que dolosa. Cuidado, não é culposa. Se a prova trouxer a palavra culposa, está errado. Então, o que vai configurar crime é uma retenção que dolosa. Show? Tranquilo? Mais um direito aqui social do trabalhador urbano e rural. O direito a receber o quê? Salário família. Agora, cuidado. Esse salário família é para qualquer trabalhador? Não. Salário família, cuidado, não é o dependente que eu vou verificar, não. Salário família é um direito do trabalhador baixa renda. Então, do trabalhador baixa renda.
Professor, o que é trabalhador baixa renda? Olha para mim, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Na minha prova de direito constitucional, você não precisa definir o que é um trabalhador baixa renda. Quem vai definir isso é a lei ou uma norma administrativa, tá? O que você precisa definir na minha prova de direito constitucional é que ganhará salário família apenas o trabalhador baixa renda. Ficou claro? Tranquilo? Beleza? Segue o bonde. Essa aqui é clássica. Essa aqui é clássica. A Constituição traz o direito a um repouso semanal, aos domingos. A questão é, esse repouso semanal, ele é preferencialmente aos domingos ou ele é obrigatoriamente aos domingos? Gente, está lá escrito na Constituição. Esse repouso semanal aos domingos, ele vai ser o quê? Preferencialmente aos domingos. Beleza, gente? Tranquilo? Show de bola? Essa aqui é clássica, tá? Muita gente passa batido nessa aqui nas provas. Presta atenção nela. Mais uma. Remuneração do serviço extra, a famosa hora extra. Quanto é que o trabalhador vai ter direito? Qual é o adicional que o trabalhador vai ter direito quando ele presta hora extra? Porque, vejam, a Constituição ela traz a carga horária de trabalho. Ela fala que o trabalho diário, em regra, será 8 horas diárias e, no máximo, 44 semanais. Tá? Se eu fizer um trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, aí é uma carga horária máxima diária de 6 horas. Se eu extrapolo a carga horária normal, eu estou fazendo um serviço extraordinário. Eu terei que ganhar um adicional por isso. E quanto é o adicional de serviço extraordinário? Se tua prova colocar assim, ó, é de 50%, tá errado. Porque o adicional de serviço extraordinário, grava aí no teu coração, é de, no mínimo, 50%. Ficou claro? Então, adicional de serviço extraordinário, no mínimo 50%. Fechou? Tranquilo? Mais um aqui que despenca que prova. O aviso prévio indenizado, tá? Então, é direito do trabalhador, urbano e rural, ter um aviso prévio que ele vai ser o quê? Demitido. E esse aviso prévio é o quê? Indenizado. E ele é indenizado sendo de, cuidado com isso aqui, ó. É de 30 dias? Não. É de, no mínimo, 30 dias. Professor, eu preciso saber aquelas regrinhas trabalhistas? A cada um ano trabalhado aumenta 3, Não, aquilo ali é do campo do direito do trabalho. O que você precisa saber na disciplina de direito constitucional, o que teu examinador vai te cobrar em direito constitucional, porque se ele cobrar mais que isso, ele está extrapolando a sua competência, ele vai estar saindo do constitucional para o trabalhista. O que você precisa saber é que é direito social o direito ao aviso prévio indenizado de, no mínimo, que 30 dias. Tranquilo? Beleza? Mais um aqui, ó. Só para você ficar ciente disso. Eu tenho a licença maternidade, quando a mamãe ganha nenê, e eu tenho a licença paternidade. Segundo a Constituição, a licença paternidade é de quantos dias? Segundo a Constituição Federal de 1988, a licença maternidade vai ser de quantos dias? Cuidado, tem nada de 180 dias. A regra da CF é de 120 dias. Professor, a irmã da minha vizinha falou que a cunhada dela tirou 180 dias. Galera, isso aí eu tenho outras regras trabalhistas. Mas aqui eu já falei, vou repetir, vou reiterar. O que vai cair na tua prova são as regras constitucionais. Beleza? E quanto tempo é a licença paternidade na forma da Constituição? Quanto tempo papai vai ter direito segundo a Constituição? Olha para mim, papai não tem direito a nada segundo a Constituição. Quem vai definir quanto tempo papai vai ter direito é a lei. Beleza?
Tranquilo? E para fechar aqui, esses exemplos de direitos sociais, lógico que eu tenho mais, você vai dar uma olhada no artigo 7º, tá? Eu quero trabalhar com vocês o trabalho do menor. Essa aqui é clássica, pode ter certeza disso. Qual é a idade mínima que uma pessoa pode exercer qualquer trabalho? Qual é a idade mínima, segundo a Constituição, que uma pessoa pode exercer qualquer trabalho? A idade mínima é a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos de idade, a pessoa pode trabalhar no que ela quiser. Fechou? Logicamente que se for um trabalho lícito, ok? Agora, quando ela tem menos de 18, aí a Constituição Federal traz algumas restrições, tá? A pessoa com menos de 18, tá? Ela não pode fazer o quê? Trabalho perigoso, insalubre e cuidado com esse último. Muita gente pensa que é o penoso, não é o penoso não. E trabalho noturno, tá? Então, entre 16 e 18, a pessoa pode até trabalhar. Só não pode ser trabalho o quê? Perigoso, insalubre e noturno, tá? E menos de 16, ela não pode trabalhar, ok? Tem exceção? Sim, na condição de menor aprendiz, a partir de que idade? 14 anos. Fechou, galera? Então aqui eu pontuei para vocês os principais direitos sociais dos trabalhadores. Dá uma lida depois no artigo 7º que você vai ver que tem mais coisas. Para a gente fechar nosso assunto de direitos sociais, vou tratar aqui com vocês os últimos temas. Quais são os últimos temas? Eu vou ter aqui o artigo 8º, eu vou ter aqui o artigo 9º, tá? O artigo 10º e o artigo 11º, tá? Muito fáceis eles, tá? O artigo 8º vai falar sobre sindicato, tá? E sobre sindicato, o que é que você precisa saber? Vou pontuar aqui o que mais cai. Primeiro, que é livre a criação de sindicato. É livre, tá? E que o poder público não pode interferir. Precisa de lei para criar sindicato? Precisa de lei? Não. Mas é possível ter que registrar o sindicato. Beleza, gente? Então, primeiro ponto sobre sindicato, tá? Então, é livre a criação de sindicato, não podendo a lei exigir o quê? A autorização para você criar um sindicato. Agora eu posso exigir que você registre esse seu sindicato. E o poder público não pode fazer nem intervenção, nem interferência, tá? Lembrando aqui alguns pontos ainda sobre sindicato. A chamada estabilidade sindical. O que é isso, a estabilidade sindical? Olha para mim. Estabilidade sindical significa o seguinte, que o trabalhador, quando ele registra, o trabalhador sindicalizado, quando ele registra a sua candidatura a cargo no sindicato, ele fica o quê? Estável, tá? Se ele for eleito, continua estável. Quando acaba o mandato, ele continua estável ainda por 1 ano e continuará estável ele e o suplente dele. Beleza? Tranquilo? Outro ponto que eu quero que você anote sobre sindicato. A representação dos filiados. O sindicato pode representar os filiados, tanto judicialmente como que extrajudicialmente, ou seja, administrativamente. Mas, logicamente, se tiver expressa autorização. E o último ponto que gosta muito de cair, tem muito mais coisas aqui sobre sindicato, mas eu estou listando aquilo que mais cai, tá? Você vai dar uma lida depois no artigo 8º, é a questão do aposentado sindicalizado. O aposentado, quando ele é sindicalizado, esse aposentado sindicalizado, ele pode fazer o quê? Votar e ser o quê? Votado no sindicato. Fechou, gente? Tranquilo? Dá uma lida lá depois no artigo 8º que você vai ver que tem outros temas. Mas aqui eu listei aqueles mais recorrentes. O artigo 9º, bem tranquilo, vai trazer o quê? O direito de greve da iniciativa privada. Aí você tem que lembrar apenas o seguinte, que cabe o quê? Aos próprios trabalhadores
decidir quando vai fazer greve. Aí eu tenho aqui uma norma de eficácia o quê? Contida. Por quê? Porque a lei pode restringir esse direito. O artigo 10. O artigo 10 vai trazer para a gente a representação em órgãos colegiados. Agora, em que tipo de órgão colegiados? Tá? Nos órgãos colegiados que tratam de direitos trabalhistas e de direitos previdenciários. O que é que a Constituição fala? Todo órgão colegiado que trate de direitos trabalhistas e de direitos previdenciários haverá um representante de quem? Do empregador e do que? Trabalhador. É isso aqui que o artigo 10 fala pra gente. E para fechar nossa aula, nas empresas com mais de 200 empregados, será eleito um representante destes para o quê? Fazer a representação com o chefe. Beleza, galera? Dá uma lida na tua Constituição do artigo 6º ao artigo 11, revisa aí e aguarda que já já tem mais videoaula aqui com a galera do Complexo Cursos e Concursos, aqui com Direito Constitucional com o professor Pablito. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima.